Jonas, ele, em certo momento da sua vida, ele teve a oportunidade, ele teve um momento de andar em obediência a Deus. Mas a Bíblia diz que Jonas não quis obedecer ao Senhor, não quis propor ao seu coração receber a vontade de Deus, não quis propor em seu coração alicerçar-se no chamado para a sua vida que Deus tinha, nos princípios da palavra de Deus para o seu coração. Veja, capítulo 1 de Jonas, Deus diz no versículo 2, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceram ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Nós vemos que Jonas, quando recebeu o chamado de Deus, quando ele ouviu a palavra do Senhor, a palavra veio até ele, como a palavra agora está indo até você. Jonas se levantou não para cumprir a palavra, mas para se distanciar dela. Deus deu uma ordem, vai a Nínive, mas ele foge no rumo contrário e vai a Tarsis. Quantas pessoas você conhece, talvez você faça parte delas, que conhecendo a palavra de Deus, que conhecendo o chamado de Deus, o chamado salvífico da palavra de Deus, eles, em vez de caminharem segundo esse chamado, segundo essa palavra, eles se distanciam. Eles dizem, não, eu não quero saber desse Deus, eu não quero saber da Bíblia, eu não quero saber desse pastor, não quero saber da igreja Cristo Salva, não quero saber de uma igreja qualquer. Eu não quero saber, eu tenho minha vida, eu tenho meu contexto de vida, os meus amigos, os meus valores, as minhas filosofias, os meus credos religiosos, eu tenho os meus compromissos sociais e não abrem mão dessas coisas terrenas, passageiras, que são tão efêmeras, são tão vazias para servir a Deus. Por que o mundo anda em ansiedade? Por que o mundo anda tão ansioso? Porque o mundo rejeita a Deus. Veja quando aquele navio Titanic, ele foi construído. Você pode lembrar das palavras daquele homem que, inaugurando aquele navio, disse, este navio nem Deus afunda. E na primeira viagem que aquele navio saiu do ancoradouro, esse navio saiu para o fundo do mar. Porque aquele navio não poderia ser maior do que Deus. Mas o homem desafia a divindade, desafia a palavra, continua vivendo aí dissolutamente, iniquamente, agindo na prostituição da carne e do espírito, desalicerçado de um compromisso espiritual. Sim, assim vem a ansiedade, sim, assim vem os problemas, e quando eles vêm, batem em você, você não tem estrutura alguma para suportar, você não tem força alguma para resisti-los. E é claro que há muitas pessoas que, diante destas situações, eles acabam por entrar em um funil psicológico, sabe? Acabam afundando em seus próprios deleites e prazeres, e lá eles entram no autocomiseração espiritual também, no autocomiseração moral. Eu vejo muitas pessoas aí que já não mais dão valor à própria vida e querem dar cabo da própria vida. Quantas pessoas você conhece que já tentaram se matar? Por quê? Por quê? Porque não é o dinheiro que vai trazê-los à vida. Porque não é a condição social, não é a condição material que vai lhes dar a segurança, que vai lhes dar o esteio, que vai lhes dar a base, o fundamento para continuarem vivos. E sim, a presença do Criador, sim, a presença do Salvador, sim, a presença daquele que realmente tem poder para tirar do monturo aquele que está caído, como a Bíblia diz, para levantar o necessitado. Sabe, todo mundo duvidou de Jesus quando ele disse aquele paralítico que desceu do telhado de uma casa onde ele estava, foi destelhado, e desceram ali um paralítico numa maca, e quando Jesus olhou para aquele homem e disse, perdoados são os teus pecados, as pessoas disseram, quem é esse homem para perdoar pecados? Jesus disse, o que é mais fácil para mim, dizer a este homem, perdoados são os teus pecados, ou dizer, o levante e anda, e o sustentou pelas mãos e o levantou para a glória de Deus.
Eu creio que assim Deus pode fazer com você. Eu creio que assim Deus pode alicerçar na tua vida um grande propósito. Deus pode levantar você dessa ansiedade, desse despropósito de vida que você tem vivido, desse desalicerçamento espiritual, dessa desconjuntura, dessa, vida totalmente dissoluta que você tem passado. Eu acredito piamente que se você quiser, você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus no teu casamento, você vai ver a glória de Deus na tua vida emocional, na tua vida espiritual, na tua vida financeira. Acima de tudo, você vai se dar na presença do Altíssimo, você vai se localizar eternamente no reino de Deus, porque a salvação é dada a todos aqueles que creem. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 diz: pela graça de Deus sois salvos, mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Meu amigo, você não vai ao céu porque você é bonzinho, você vai ao céu pelo sangue de Cristo, pela fé no unigênito Filho de Deus. Para a salvação ele veio ao mundo, morreu na cruz para te dar vida e vida com abundância. E eu quero te mostrar que nesse texto, quando Jonas ouve a palavra e vai no rumo contrário, ele vai descendo. Primeiramente ele desce, a Bíblia diz: vai à grande cidade, o Senhor falou a Nínive, mas ele levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, ele desce a Jope, acha um navio ali, e lá dentro do navio ele desce ao porão do navio. Quando o homem se afasta de Deus, ele vai descendo, ele vai afundando, porque esse é o caminho daquele que se afasta do caminho da verdade e da vida. Essa é a situação daquele que, conhecendo a palavra, não quer dar ouvidos a ela. Essa é a situação dos homens que estão aí afastados de Deus. E tem uma palavra profética aqui no livro de Ezequiel. Eu queria muito que você, se tiver uma Bíblia, abra aí no livro de Ezequiel. É muito importante você alicerçar-se nesse texto e você compreender essa palavra, porque essa palavra ela tem poder para mudar a tua existência. A Bíblia diz aqui no capítulo 2 de Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, versículo 1, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu sou profeta de Deus, sim. Eu sou homem de Deus para falar a você a verdade mais profunda de que Jesus Cristo está voltando, que vai buscar a sua igreja, que o arrebatamento está próximo e que há muitas pessoas descrentes do arrebatamento, descrentes da palavra de Deus, descrentes realmente de toda a revelação profética e espiritual, porque nesses últimos dias o Espírito Santo tem dado sonhos, tem dado revelações a muitas pessoas. A Bíblia diz que os velhos, que as crianças, que os jovens teriam revelações e sonhos. E aí, quantas pessoas estão deixando de ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas estão se desviando, apostatando, esfriando? Porque sim, a iniquidade se multiplicaria, sim, ela se multiplicou. A porneia, a pornografia se multiplicou nesse mundo. Os programas de televisão, as músicas, todas propagam a pornografia, propagam a utilização de drogas, de psicotrópicos. A sociedade carcomida com seus próprios conceitos e valores diabólicos está marchando para a sua própria destruição, está afundando no seu pecado. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que aquele que quer viver, aquele que quer realmente viver, perderá essa vida para a vida eterna. Se você quer viver eternamente, esqueça, meu amigo, de viver essa vida no pecado, de viver essa vida na iniquidade. Arrependa-se dos seus pecados. Creia que só há um Salvador, Jesus Cristo. Não existe são esse ou são aquele. Não existe a santa ou o santo que vai salvar a tua alma.